Olá. Pois é, ontem eu lhe falei que quando se fala em governabilidade, presidência de coalizão, ou de colisão, se você preferir, sempre se concentra a responsabilidade na capacidade de manobra do presidente. Mas tem que ver os outros poderes. Ontem eu falei do legislativo, hoje eu vou falar do judiciário. E já encontrei um bom motivo aqui, um bom gancho, como se diz na gíria do jornalismo. Olha lá, Supremo prevê protagonismo maior. É tudo o que o Supremo quer. O problema do judiciário é o Supremo. São os tribunais superiores e principalmente o Supremo. O juizado de primeira instância é controlado por uma forma mundial, que é a seguinte: os juízes são contratados por concurso público, são selecionados de forma impessoal. Os juízes têm privilégios, esses privilégios deveriam acabar. Não sei se o Bolsonaro vai ter força para isso e se a nova Câmara vai deixar. Tudo bem, isso aí é outro assunto. O assunto é que, na primeira instância, os juízes estão atuando e estão acabando com a aquela velha sabedoria popular que diz que só vai para a cadeia preto, prostituta e pobre. Muito rico foi para a cadeia, e até o Lula, um grande líder político, o maior presidente da história, segundo as pesquisas, está na cadeia agora, né? Como dizia o Cid Gomes, Lula está preso, babaca. Pois é. Então, a questão toda é a seguinte, a questão é lá em cima. Como passar essa competência do juizado de primeira instância para a última instância, principalmente o Supremo Tribunal Federal? Eu tenho aqui algumas ideias, serão difíceis de serem realizadas, mas são ideias que eu gostaria de expor a você, para ver se a gente pode até conseguir evoluir nessa questão. Veja, o Supremo Tribunal Federal ganhou um grande protagonismo, que é a palavra usada nesse título do Estadão, no Mensalão, na Ação Penal 470, por causa da atuação que levou a cúpula do PT e de outros partidos aliados às barras dos tribunais por corrupção. Logo depois se descobriu que havia no Petrolão, no Mensalão, uma farsa, a farsa Lula. O militante petista Joaquim Barbosa, que fingia ser o homem acima de tudo e tal, na verdade protegeu o chefe da quadrilha, o Lula, que apareceu em seguida lá na primeira instância, na Operação Lava Jato, com o juiz Sérgio Moro, de Curitiba, que vai para o Ministério da Justiça. Eu gostaria que o Sérgio Moro levasse para o Ministério da Justiça ideias que o Bolsonaro pudesse adotar numa reforma constitucional do judiciário. Eu tenho acompanhado muitas críticas que são feitas ao judiciário, dizendo que os ministros não deviam ser escolhidos pelo presidente. Nos Estados Unidos, os ministros da Suprema Corte são escolhidos pelo presidente, mas sofrem uma sabatina pesada no Senado. É o que deveria acontecer no Brasil, mas aqui nós temos que aperfeiçoar isso. E me ocorreu o seguinte: muita gente acha que deveria ter concurso para os juízes do Supremo. Eu não acredito que isso seja a solução, mas eu acho que poderia haver um dispositivo legal que esmiuçasse melhor aquela história de notório saber e lisura completa, né? Honorabilidade total. Bom, em relação ao notório saber, eu acho que para ser ministro do Supremo, mesmo indicado pelo presidente, mesmo submetido à sabatina do Senado, o jurista que foi indicado para ser nomeado tem que ter tido um concurso público na vida dele, para juiz, para promotor, né? Para advogado público. Não ser, como vários ministros são, por exemplo, o Toffoli não passou num concurso para juiz. Como é que pode ser ministro? Realmente não tem o menor sentido, né? Pois é, essa é uma das questões, né? O notório saber ser comprovado por um concurso público. Além disso, tem a questão da honorabilidade. Honorabilidade não é uma aposta que você faz à toa. E lá no Supremo está havendo, nestes últimos anos, e eles querem, você viu aqui, né, o protagonismo, está havendo um verdadeiro achincalhe, a questão da honorabilidade. Os ministros não levam em conta um conceito que qualquer juizinho de comarca do interior leva, que é o seguinte: a suspeição. O juiz se considerar suspeito para julgar um parente, um correligionário, né? um aliado político. O Gilmar Mendes vive soltando sócios dos parentes da mulher, Dona Guiomar Mendes. Soltou o pai de uma menina da qual ele foi
padrinho de casamento, e disse que padrinho de casamento não é parente, não é sequer um conhecido próximo. Padrinho de casamento é escolhido talvez ao acaso, né? O que é certo é que essa história de honorabilidade insuspeita total, ela não é levada em conta. O Dias Toffoli, presidente do Supremo, era advogadinho, que nunca passou no concurso para juiz, do PT. O chefão dele no PT era o Zé Disseu. Depois ele foi advogado-geral da União no governo Lula. Como é que ele pode julgar, votar em casos como o do Lula e do Zé Disseu? Ao contrário, ele soltou o Zé Disseu, condenado a 30 anos e meio, e depois o Ricardo Lewandowski. E o Gilmar Mendes, nomeado pelo Fernando Henrique, mas que nunca deixou nenhum tucano preso, mas agora está junto com o pessoal do PT, soltando um petista, o outro os tucanos, né? Pois é, ele contou com eles na segunda turma para manter o Zé Disseu solto, tendo uma pena desse tamanho. Então, toda a conversa desse papo furado aqui do decano Celso de Mello, do próprio Toffoli, dos ministros do Supremo em geral, é que, olha, a Constituição precisa ser respeitada. Então, nós vamos propor um pacto aqui. O Toffoli não faria pacto. Então, o pacto é o seguinte: começa o cumprimento da Constituição pelo Supremo, porque quem primeiro rasga a Constituição é o Supremo. O senhor Lewandowski rasurou o artigo 52, permitindo que a Dilma se candidatasse para o Senado de Minas e perdesse. O povo corrigiu o erro do superministro, presidente do Supremo, né? O senhor Dias Toffoli, junto com Marco Aurélio Mello, Celso de Mello, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, esses senhores, os 5, que são minoria, mas ficam ali sempre apertando com o empate, interpretaram de forma equivocada o artigo da Constituição que diz que ninguém pode ser considerado culpado até transitar em julgado, dizendo que ninguém pode ser preso depois da segunda instância, quando se configura o crime, até transitar em julgado. E no meu dicionário, aqui eu tenho um monte de dicionário aqui em casa, eu sou fanático do dicionário, nenhum dicionário contém essa sinonimia. Ser considerado culpado não é sinônimo de ser preso. E eles ficam, então, rasgando a Constituição a cada minuto. Então, o que nós temos de exigir, primeiro, é que eles cumpram a Constituição. Segundo, é que haja dispositivos legais que obriguem o juiz do Supremo a cumprir os conceitos de suspeição e de retirada de julgamento quando ele se considera suspeito ou é considerado suspeito. Além disso, na escolha, o ministro tem que ter passado por um concurso público alguma vez na sua vida. Então, eu quero só lhe dizer o seguinte: se isso não acontecer, o Supremo vai ser uma pedra muito grande no caminho que o eleitor escolheu ao eleger Bolsonaro, com 56 milhões e mais de 700 mil votos nesta eleição. O eleitor tem no Supremo um inimigo das suas soluções. E o único jeito disso é o eleitor pressionar, através de redes sociais, ao localizar um juiz que se considera supremo, como Gilmar. Gilmar Mendes anda caladinho. Elogiou, inclusive, o Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Ele não é bobo. Agora o decano Celso de Mello, que só tem mais 2 anos lá, já está todo cheio de protagonismos. E o Dias Toffoli está propondo o pacto. Não tem nada de pacto, não. O pacto é o seguinte: fazer o Supremo Tribunal Federal deixar de ser a Suprema Tolerância Federal, de ficar soltando bandido de colarinho branco, e passar a obedecer à Constituição como ela é de verdade e não como eles querem que seja. Tá certo? Bom, eu vou terminando por aqui. Eu vou pedir que você me faça um obséquio. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal no YouTube e toque naquele sininho que tem lá para você ser avisado dos próximos. Eu prometo gravar vários. Além disso, se você pode me acompanhar de segunda a sexta, às 7h30 às 8 da manhã, na Rádio Eldorado 107,3, às terças e quintas na TV Gazeta de São Paulo, e às vezes no Estadão às 5 na TV Estadão, e sempre aqui, todo dia aqui no meu canal do YouTube. Direto ao assunto. Em pé.